Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai estar chegando aqui na live depois. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada pela presença de cada um. Gente, o tema hoje da nossa live é sobre fibromialgia. Então, se você conhece alguém que tem esse tipo de problema, ou que já teve, ou que gostaria de saber mais sobre esse assunto, encaminhe essa live, já clique em compartilhar e manda aí para todos os seus amigos e familiares. E a nossa convidada é a reumatologista a doutora Fernanda Guaratini, especialista pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, onde atende na Clínica Pro Reumato em Jundiaí e na Prefeitura Cajamar e Franco da Rocha. Então vamos lá. Boa noite, doutora Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação. Estou muito feliz de você estar aqui. Boa noite, Vanessa. É um prazer estar aqui falando com você e poder falar para todos que têm curiosidade, têm necessidade de saber mais sobre essa doença. Antes a gente começar a se desmistificar o tema, acho que seria bom falar o que é a fibromialgia, dar uma pincelada para as pessoas que não entendem sobre o assunto e também para quem entende, né, aprender um pouquinho mais. A fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica. É uma das doenças reumatológicas mais frequentes e ela é caracterizada por uma dor musculoesquelética difusa. Os pacientes se queixam de dor, uma dor difusa, uma dor no corpo inteiro. E além do sintoma doloroso, eles costumam ter muita queixa de fadiga, distúrbios do sono, queixam-se de uma rigidez matinal, acordam com o corpo rígido, sensação de formigamentos no corpo, sensação de inchaço, né? E distúrbios também cognitivos que a gente fala. Pode ter alteração de memória, alteração de concentração. É uma doença que pode estar associada a outras comorbidades que contribuem para o sofrimento, piora da qualidade de vida. E junto com essa doença podem coexistir depressão, ansiedade, síndrome da fadiga crônica, síndrome miofascial, são todas síndromes dolorosas, né? E ela é uma doença bastante prevalente. Ela pode estar presente em 2 a 2,5% da população. Ela ocorre mais em mulheres, numa proporção de 8 mulheres para cada homem. E nossa, mais mulheres? Mais mulheres para cada homem. 8 mulheres para um homem. A faixa etária mais prevalente é dos 35 até os 50 anos, mas pode acontecer também em crianças e idosos. Ela é principalmente pesquisada e tratada por reumatologistas por envolver um quadro crônico de dor, mas geralmente ela envolve uma abordagem multidisciplinar. Vários profissionais são importantes na abordagem dessa doença para a gente ter um tratamento mais amplo, uma melhora completa dos sintomas. Ela é uma doença conhecida já há muito tempo, mas os estudos mais direcionados começaram a ser feitos nas últimas 3 décadas. Então, para a gente entender causa, o porquê dessa doença, né? É o que a gente chama na medicina de fisiopatologia da doença. Então, nós não temos estudos tão profundos como em outras doenças, por eles estarem sendo feitos há menos tempo do que outros, né? O interesse nessa doença surgiu nessas últimas 3 décadas para cá. Mas sabe-se que envolve fenômenos genéticos, né? Predisposição genética, envolvem gatilhos periféricos, então fenômenos que fazem despertar essa doença. E também tem uma disfunção do sistema autônomo, nosso sistema nervoso pode estar bastante alterado, tanto em relação à neurotransmissão, que são substâncias que atuam na transmissão de estímulos dolorosos, outros tipos de estímulo, e também a questões hormonais, né? Tanto que o estresse é um fator que pode acentuar, que pode disparar os sintomas. Tem também anormalidades psicofisiológicas, então o emocional é um fator intimamente ligado, tá? E tem essa relação dos neurotransmissores, das substâncias que ajudam na transmissão de dor. Também tem uma alteração na estruturação do nosso sistema nervoso central, então ela é um distúrbio no processamento da dor. A fibromialgia é uma síndrome de sensibilização central. O que é isso, né? É um termo difícil de entender. Mas ela é uma resposta anormal, inadequada do sistema nervoso central aos estímulos periféricos, em decorrência de uma hiperexcitabilidade dos neurônios. Então, é uma amplificação da dor. Se a gente fosse traduzir em termos mais simples, é como se o paciente com fibromialgia tivesse um aumento do volume dele inadequado aos estímulos externos, especialmente aos estímulos de dor, que nós chamamos de estímulos nociceptivos. Então, são pacientes que sentem mais dor, né? O limiar de dor deles é menor. Então, é mais fácil para ele ter uma dor do que para outra pessoa. Então, são pessoas que realmente sentem mais dor. Pessoas que relatam para a gente, desde a infância eu sou dolorido, as pessoas me abraçam, eu sinto dor. Então, é uma sensibilidade para dor diferente, né? Isso até pouco tempo, quanta coisa, nossa, o que é a fibromialgia, né? E o que provoca ela? Quais são as causas para acontecer, para a pessoa ter esse problema? É assim, não existe uma causa só, né? Então, como eu falei, tem fenômeno genético, tem uma predisposição, né? Tá lá escrito no gene dessa pessoa, essa pessoa tem uma predisposição genética.
Em algum momento da vida pode acontecer um gatilho, um Tá. disparo, por exemplo, um estresse emocional, um estresse físico, eu tive um quadro infeccioso, tive uma doença grave, tive uma perda familiar e passou por um estresse muito grande, e isso faz com que a pessoa Gatilhos tenha que esse gatilho desencadeia. para dor, né? Então, Entendi. geralmente tem relacionado essa predisposição genética com um fator desencadeante. E são pessoas que têm essa disfunção no sistema nervoso. Então, hoje tem se estudado muito essa questão de exames, porque antigamente não se acreditava na doença fibromialgia. Falou assim, esse paciente Sim. sente mais dor, mas será que isso não é do paciente, não é da cabeça dele? Então, alguns estudos feitos com pacientes, estudos de imagem, por exemplo, a ressonância, avaliando o funcionamento cerebral, demonstra já que tem um hiperfuncionamento de algumas áreas cerebrais. Então, é uma doença que ela realmente existe, ela procede, os pacientes sentem dor. Então, assim, muito ainda precisa ser descoberto em relação à causa, a esses fatores, mas sabe-se que tem algumas áreas do cérebro desses pacientes que funcionam de uma forma diferente, talvez de uma forma mais acentuada, e há também alteração dos neurotransmissores, que são aquelas substâncias que atuam na transmissão de dor, de estímulos. Então, tem um neurotransmissor, por exemplo, que chama GABA, é um neurotransmissor de inibição de dor. E ele pode estar diminuído em pacientes com fibromialgia, pode ter aumento de uma substância que chama substância P, que é uma substância também que atua nessas vias de dor, ela pode estar aumentada nesses pacientes. Então, envolve uma série de fatores, né? Então, não é uma coisa só, é um conjunto. Por isso que a gente tem que ter uma abordagem ampla e multidisciplinar. Sim. E quais são, doutora, as primeiras dores que pode se caracterizar a uma fibromialgia? Porque, tudo bem, é que você falou, existem dores crônicas, né? Mas qual que é o estalo, assim, se acontecer esse tipo de dor, você já começa a investigar, procurar um médico para poder saber do que se trata? Sim. Então, assim, o principal sintoma é a dor. E, geralmente, é uma dor difusa, né? Mas ela pode não começar dessa forma. É muito comum pessoas que rodam muito, procuram vários profissionais antes de chegar no reumatologista. Então, assim, o paciente que trata com ortopedista de uma tendinite, essa tendinite não resolve, aí meu ombro está doendo, não resolve, de repente uma tendinite em outro lugar, aí aparece uma artrose, fica um quadro bem assim que não fica específico, né? Cada hora é uma dor num lugar diferente. Tem paciente que chega assim pra gente. Agora tem paciente que chega assim, dói do meu fio de cabelo ao meu dedão do pé. Então, assim, essa é a dor clássica, que é a dor difusa, a dor generalizada. Dói tudo. Dói tudo. Mas tem paciente que não. Às vezes ela começa numa região, dói meu lado esquerdo do corpo todo. Tem paciente que reclama isso, né? Ou, eu tenho dor dor nas pernas, por exemplo. Tenho dor nas pernas. Da cintura para baixo tudo dói. Então, assim, são alertas pra gente, né? São dores, às vezes, que não são justificadas por outros motivos. Tá. Mas o que confunde um pouco, às vezes, é que, junto com uma fibromialgia, pode coexistir outra doença. Tem pacientes que também têm uma artrose, tem paciente que tem as tendinites, tem pacientes que, às vezes, têm uma doença autoimune, um lúpus, uma artrite reumatoide, mas junto tem a fibromialgia, então as dores ficam exacerbadas. Então, a gente tem que fazer uma avaliação bem delicada para chegar nesse diagnóstico, né? É uma dor importante, os pacientes se queixam dessa dor e ela pode ter vários tipos de apresentação. Dor em pontada, dor em queimação, dor em peso, né? Nem sempre é relatado do mesmo jeito, uma dor de moderada, forte intensidade. Às vezes os pacientes se queixam de uma sensação de edema, de inchaço, mas a gente examina e não vê nada disso. Tem uma sensação de formigamento no corpo, né? Então, assim, piora muito com frio, piora com estresse. E, geralmente, o início pode ter sido relacionado, como eu falei, com um gatilho, né? Um evento estressante para o paciente, ou físico, né? Ou psicológico. Então, um sono, que é um sono leve, um sono não reparador. O paciente se queixa que ele acorda cansado, porque ele dormiu, mas ele não descansou. Isso é muito comum. Fadiga, paciente muito cansado, com muita fadiga. E alteração de memória, de concentração, isso é muito comum. Então, a gente juntando essas pecinhas acaba alertando para esse diagnóstico, junto muitas vezes com distúrbios do humor, como eu disse. Doutora, existe alguns pontos específicos de dor? Existem, é assim. O diagnóstico, ele é clínico mesmo, né? Por essa história que a gente faz. E aí, nesses critérios, incluíam a dor difusa, que é essa dor no corpo todo, por pelo menos 3 meses, né? Que a gente caracteriza de uma dor crônica. E aí, eles designaram 18 pontos dolorosos no corpo, né? Alguns nas áreas de tensão, então, tem na região dos trapézios, tem vários pontos, são 18 pontos. E para ter essa hipótese de fibromialgia, 11 desses pontos tinham que ser dolorosos a dígito pressão, que a gente fala, que é ao exame clínico pressionar com uma determinada pressão esses pontos. Se 11 deles fossem dolorosos,
falava-se a favor da fibromialgia, claro, junto com esses outros sintomas. Mas isso é meio controverso hoje em dia, se esses pontos têm que ser considerados ou não, porque esses pacientes são muito dolorosos. Então, além desses 18 pontos, vários outros pontos também são. Então, tem paciente que se aperta esses 18, todos são dolorosos. Aperta outros pontos que a gente chama de controle, também são. Então, Entendi. isso tem sido revisto, né? Não é uma absoluto assim isso. E em que momento o paciente deve procurar um médico? Em que Sim. estágio, assim, que a pessoa está sentindo de dor, que ela deve procurar um especialista? Porque geralmente vão para o clínico, né? Mas e o especialista? Vão para o pronto-socorro, muitas vezes, aí fica sendo medicado, toma um monte de medicamentos que vão só amenizar o sintoma no momento, mas que não vão atuar na causa do problema. Então, recomendo que procure um atendimento médico quando o paciente sente que é uma dor, né? É uma dor importante, é uma dor que limita a atividade dele, prejudica ele no trabalho, prejudica na vida social, prejudica no convívio, é uma dor intensa, né? Não dá para especificar uma localização, mas uma dor que afeta a qualidade de vida e que tem durado aí, no mínimo esses 3 meses, é um sinal de alerta para procurar um reumatologista e fazer uma avaliação. Agora vamos falar sobre os tratamentos? A gente adora quando chega essa fase, né, da pergunta. Sim, Quais são os tratamentos? Porque eu acho que é a pergunta da esperança, né? O tratamento da fibromialgia, ele é multimodal, então nós temos que agir em vários pontos, tá? E ele engloba uma parte não medicamentosa, né, não farmacológico, nós dizemos, e a parte medicamentosa. O tratamento não farmacológico, ele é, assim, fundamental para agir junto com a medicação. Então, a gente tem que educar o paciente, explicar para ele o que é a doença dele, como funciona, o que isso pode acarretar na vida dele. Não é uma doença que vai dar uma deformidade, não é uma doença que vai dar uma restrição física objetiva, mas que pode limitar a qualidade de vida. Então, educá-lo, estimulá-lo a aprender sobre a doença é muito importante. E a abordagem de exercícios físicos, isso é fundamental. O paciente, muitas vezes, com dor, não sente que ele é capaz de fazer uma atividade física, mas a gente tem que explicar que essa atividade física vai ajudá-lo muito, porque tem muitos estudos que mostram isso. Os exercícios aeróbicos, principalmente, eles liberam serotonina, liberam, né, esses transmissores que melhoram trazem a sensação de melhora da dor, então liberam endorfinas, né? Então são substâncias benéficas que com exercício a gente consegue isso. O Pilates também tem sido feitos estudos que mostram benefício, então estimular a prática de atividade física e também as terapias psicológicas, né? Terapia cognitiva comportamental tem comprovação científica. Alguns estudos vêm sendo feitos sobre meditação, sobre hipnose, então uma abordagem aí também bem geral. E a acupuntura também tem sido descrita. Ela atua mais na dor a curto prazo, a dor ali naquele momento, né? Não é uma coisa que vai se prolongar depois. Não tem estudos com muita evidência, mas é um método auxiliar, bastante utilizado. E depois tem o tratamento farmacológico, né? Que vai atuar junto com tudo isso, que são os medicamentos. Dentre eles, nós temos os medicamentos antidepressivos, que são muito bem estudados. No início, né, usava-se mais para controle do quadro emocional mesmo, mas depois os estudos mostraram que eles atuam também na dor. Relaxante muscular, então ele é bastante utilizado também para aliviar os sintomas. Aí nós podemos usar também analgésicos. Os anti-inflamatórios, eles não têm uma ação específica na fibromialgia, mas eles podem ser usados para auxiliar esses geradores periféricos de dor, nas comorbidades, por exemplo, um quadro de uma tendinite associada, uma artrite, alguma inflamação junto, usamos por um período curto, né? Resgatamos essa dor aí para ajudar a longo prazo. E ainda temos alguns outros medicamentos que podem auxiliar. Temos indutores de sono para as pessoas que têm muita dificuldade no sono. Nós temos mais opções, né, para tratar a fibromialgia e para ter uma qualidade de vida. Pessoal, quem quiser o contato da doutora, pode me chamar aqui, que eu passo para vocês, tá bom? A clínica que ela atende. Então, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, para que eu possa repassar para vocês. Fica com Deus. Obrigada, viu? Boa semana. Tchau, tchau.